Voltamos, gente, pra gente finalizar aí com a parte de vírgula em relação à pontuação. Eu deixei ao final porque a vírgula, além de ser a pontuação mais usada, é a pontuação que todos têm mais dúvida, é a pontuação que tem mais itens a serem compreendidos também, tá certo? Então, vamos lá. Então, a vírgula, como nós já sabemos, ela é um sinal de pontuação, certo? Que tem a função de marcar pausas em um enunciado, tá? Então, essas pausas, certo? Vão determinar a separação de termos ou unidades sintáticas, ou seja, palavras que podem estar dentro de uma mesma oração, mas que têm necessidade de fazer uma pausa, de fazer uma separação ou uma ligação. Dentre os diversos itens, o primeiro item que nós temos aí é a letra A, separar o vocativo. Marília, vá à padaria. Já falei para vocês na outra que Marília é o vocativo, ou seja, vocativo invocar, chamar atenção. B, separar aposto. O que é o aposto? Aposto é uma parte da frase, é uma função sintática que tem ideia, que tem objetivo de explicar, recapitular ou enumerar. Nesse momento, o aposto está explicando. Veja, Camila, minha filha caçula, presenteou-me com esse relógio. Separar adjunto adverbial antecipado, tá? Ou dentro da frase. Os políticos, muitas vezes, aqui o adjunto adverbial, visam somente os próprios interesses. Separar elementos de uma enumeração, que é o que mais nós fazemos. Então, nós temos, meus bolos prediletos são os de chocolate, coco, doce de leite e nata com morangos. Então, aí nós temos as vírgulas. Isolar expressões explicativas. Faça um bolo de chocolate, ou melhor, de chocolate e morangos. Então, esse ou melhor, ou seja, certo? No caso, todos esses termos que têm uma função de explicar, a gente também vai colocá-lo entre vírgulas. Separar conjunções intercaladas, ou seja, quando tem mais de uma conjunção dentro da frase. Os deputados não explicaram, porém, o porquê de tantas faltas. Separar complemento pleonástico antecipado. Havia no rosto dela ódio, uma ira, uma raiva que não possuía justificativa. Ódio, ira e raiva são praticamente a mesma coisa. Então, eu estou aí escrevendo várias palavras que têm o mesmo significado ou o mesmo sentido. Isso aí confere um pleonasmo, que é uma repetição, em muitos momentos é desnecessária, tá? Mas nesse momento aí, talvez num poema, numa escrita mais vibratória, certo? Nós tenhamos aí uma licença poética. Isolar o nome do lugar na indicação de datas. Então, eu tenho aqui, ó, São Paulo, vírgula, 10 de dezembro de 2016. Esse isolamento aqui, nome de lugar, indicação de data. Separar termos coordenados assindéticos. Novamente, a gente falou sobre isso já. Vim, vi, venci. Essa frase tão conhecida de Júlio César, tá? Então, nós temos aí, nós temos 3 orações, porque nós temos 3 verbos. E dentro dessas orações, nós apenas temos vírgula. Marcar a omissão de um termo, também chamado de elipse. Maria gosta de praticar esportes e eu de comer. Maria gosta de praticar esportes e eu. E eu gosto de quê? A palavra gosto foi suprimida, foi omitida, tá? Então, nós temos aí uma supressão dessa palavra, porém, a frase não ficou sem sentido, a frase permaneceu com sentido. Diante disso, a vírgula, certo? Fez com que essa frase permanecesse com o sentido. Antes da conjugação, como nos casos abaixo. Então, quando as orações coordenadas possuem sujeito, os políticos estão cada vez mais ricos e seus eleitores cada vez mais pobres. Olha aí essa oração aí coordenada dentro, né, de outra oração.
Quando a conjunção I repete com o objetivo de enfatizar. Ou seja, a gente sabe que a repetição da letra I não é algo legal. Porém, se for em um poema, se for em um texto artístico, nós temos essa licença. Então, eu alerto e brigo e repito e faço de tudo para ela perceber que está errada, porém nunca me escuta. Então, essa repetição desse I aí, certo? Propositalmente também é isolado por vírgula. Utilizamos a vírgula quando a conjunção I assume valores distintos que não retratam sentido de adição. Então, teve febre a noite toda e ainda está muito fraca, certo? Esse I aí. Entre orações. Para separar as orações subordinadas adjetivas explicativas, Amélia, que não parece em nada com a Amélia da canção, olha aí, é uma explicação entre vírgulas, é uma oração subordinada explicativa. Não suportou seu jeito grosseiro e mandão. Para separar orações coordenadas sindéticas e assindéticas, com exceção de I, quando a conjunção é o I. Pediu muito, mas não conseguiu convencer-lhe. Para separar orações subordinadas adverbiais, sendo desenvolvidas ou reduzidas, principalmente quando estão antepostas, ou seja, antes. Na oração subordinada, a gente sabe que a oração principal, em sua maioria, ela vem no início da frase. Porém, em alguns momentos, a oração principal vem no meio da frase ou depois da oração subordinada. Então, ó, a casa tão cara que ela desistiu da compra. Hoje está entregue às baratas. Orações intercaladas. Ficou doente, creio eu, por conta da chuva de ontem. Olha aí as orações intercaladas. Separar a oração substantivas antepostas da principal. Quando me formei, ainda não sei. Desculpa, quando me formarei, ainda não sei. É a mesma coisa de ter dito assim, ainda não sei quando me formarei. Porém, ela fez essa troca, tá? E ao fazer essa troca na construção sintática, precisa ter a vírgula, tá? Para finalizar, nós vamos aí refletir um pouquinho sobre o momento em que nós estamos vivendo, tá certo? O que a gente está percebendo é que tem gente que está desmotivado, tem gente que está entristecido, tem gente que está deixando de fazer as coisas, tá? Mas esse não é o momento de desistir, não é o momento de ficar desmotivado. Esse momento é o momento da gente pensar mais, lutar mais. Ontem mesmo tivemos reuniões já determinando uma ideia de volta. Então, quem sabe o mês que vem nós já estamos de volta, ou mais tardar em agosto, nós já estamos novamente entrando em contato e a gente vai ter essa possibilidade de trocar as experiências pessoalmente novamente. Então, nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Então, não vamos fazer com que os nossos obstáculos, os nossos problemas, a pandemia, o sistema nos permita que cada vez mais a gente desiste, a gente se desmotive. Vamos olhar para frente, nós vamos tentar novamente, que chegaremos, com certeza, chegaremos mais fortalecidos depois de tudo que nos aconteceu. Ok? Boa aula. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. E beijo, tá?